Este homem com os cabelos prateados pelo tempo e com os passos lentos, nem imagina que ele sustentou o Amazonas durante muitos anos, como o maior contribuinte de todos os impostos na área federal, estadual e municipal. Isaac Benayon Sabah. Ele realizou durante mais de meio século, como empresário e empreendedor, um gigantesco trabalho de sorregimento da economia amazônica, a partir do final da Grande Depressão dos anos 30. Em todos os campos em que atuou, foi sempre pioneiro, líder e inovador. Introduziu a navegação do tipo balsa empurrador, implantou a primeira fábrica de fiação e tecelagem de juta, beneficiou e exportou borracha para a Europa e Estados Unidos, fez artefatos de látex, da madeira bruta e serrada, fez os laminados e compensados, refinou petróleo, produzindo gasolina, óleo, querosene e gás de cozinha. Isaac Sabah, que completa esta semana 85 anos bem vividos, nasceu em Belém do Pará. Em 1922, veio para o Amazonas, de onde nunca mais saiu. Ao longo destes 60 anos morando e investindo no Amazonas, Isaac Sabah fez muitos amigos. Todos falam dele com muito carinho. O empresário e advogado Emílio Vaz de Oliveira desembarcou em Manaus em 1932. Ele nasceu na cidade de Vila Real, uma pequena cidade do interior português. E logo que chegou aqui, desembarcou no Porto de Manaus, se tornou um grande amigo do empresário Isaac Sabah, o nosso homenageado de hoje. Doutor Emílio, como é que foi que o senhor conheceu? Como é que começou essa amizade entre o senhor e o doutor Isaac? Bom, é preciso notar, colocar-se ao tempo de Manaus. Naquele tempo, Manaus tinha 60 mil pessoas. Quem desembarcava no Porto de Manaus, passava na Estrada de Olhos, já sabia que era estrangeiro, estava chegando, era novo na terra. E toda a gente se conhecia aqui. Manaus era uma grande família. Logo que eu cheguei, no mesmo dia fui para o Ideal Clube, tinha uma festa oferecida ao general Juarez Tábora. E aquele governador de Pará, Barata, que vinha fazer as pazes. Naquele tempo, o Juarez Tábora era vice-rei do Brasil. E vinha fazer as pazes porque estavam zangados ao Maia com o Barata. Questão de limites aqui do Amazonas com o Pará. A gente se conheceu. Foi numa festa? Daquele tempo, na minha geração, na nossa geração dos homens que hoje já têm mais de 80 anos, todos nós nos dávamos muito. Eu fiz uma grande amizade. Basta lhe dizer o seguinte: nunca houve o menor arranhão na nossa amizade. Há 60 anos que nos damos bem. Bom, logo que o senhor se conheceu, que vocês se conheceram, vocês se tornaram vendedores ambulantes aqui. Não, tornamos não, ele já era. Ele já era vendedor? Eu fui trabalhar com o meu irmão, que também tinha uma casa de representações e seguros. O que os senhores vendiam naquela época? Tudo. A gente tinha que vender tudo para ganhar algum dinheiro. Quer dizer, era uma firma estabelecida, com sala e tudo, ou só vendia na rua? Como é que era? Não, tínhamos casas, escritórios bem montados. Já nos anos 30? Meu irmão tinha um escritório muito bom, JB de Oliveira, e eu vim aqui trabalhar com ele a pedido dele. Era verdade que o senhor e o doutor Isaac eram boêmios, gostavam de festas, iam para festinhas juntos? Todos nós gostávamos de festas e todos éramos bem. Quem com 22 anos não gosta de festa? Todos tínhamos. Agora, o Isaac se destacou realmente no nosso grupo, porque uma inteligência privilegiada, um homem com muita dignidade e uma visão muito grande. Perguntava-me há pouco o que é que ele tinha feito. Ele fez tudo aqui em Manaus. Qual o fato marcante, assim, na amizade de Emílio Vaz de Oliveira e Isaac Sabah? Olha, nunca houve uma reunião na nossa amizade. Tratámos-nos fraternalmente. Eu sei que ele é meu amigo e ele sabe que eu sou amigo dele. E tenho uma grande admiração. Ele, da nossa geração, foi realmente o melhor. Foi indiscutivelmente o melhor de todos nós. Em
1939, quando Manaus tinha 150 mil habitantes, Isaac Sabah já tinha 4.500 funcionários. Nesta época, suas empresas movimentavam 980 toneladas mês de produtos regionais. Assustado com os índices de violência registrados hoje em Manaus, Isaac Sabah lembra com saudade dos anos 40. Naquela época, só existiam 2 tipos de crimes: defloramento e roubo de galinha. Nos anos 50, era impossível penetrar na Amazônia com segurança. Não existiam postos de abastecimento para o transporte fluvial. O resultado era o isolamento, a barreira invencível da grande floresta. Com o fim da era da borracha, veio a incerteza, a solidão. Foi neste cenário de abandono que o homem resolveu enfrentar o quadro adverso e fundou o grupo regional IB Sabah Limitada. Com a coragem do pioneiro e o destemor dos bandeirantes, em 1955 iniciava-se uma nova era, com a implantação da refinaria de Manaus, idealizada e construída por Isaac Sabah. A inauguração no dia 3 de janeiro de 1957 contou com a presença do presidente da República, Juscelino Kubitschek, seu amigo pessoal, e de vários ministros. De janeiro de 57 a dezembro de 71, a refinaria de Manaus distribuiu combustível do Amazonas até o estado da Paraíba. A produção era de 7.000 barris dia. O gerente de produção da Petrobras, Ernesto Martins, disse esta semana que os equipamentos originais da refinaria continuam em operação. Esse conjunto de conversor e reator, né, e essa unidade de carregamento catalítico foi a primeira no gênero na América do Sul. Esses tanques, inclusive esse que nós estamos aqui agora, são tanques de petróleo. Esse tanque aqui está, inclusive, armazenando petróleo do Amazonas, produzido na região do Urubu. Esse conjunto de estação de tratamento de água, o antigo prédio do laboratório, aquela torre de resfriamento de água, o conjunto de caldeiras, a nossa casa de força, alguns geradores, tá? São ainda originais. Senhor Isaac, o senhor foi praticamente forçado a vender a refinaria de Manaus para a Petrobras. Por quê? Porque foi constrangido aos pedidos do Geisel, através do general Araquém, que era presidente do Conselho, sempre alegando que ele queria que o Amazonas tivesse a indústria petroquímica, que ao comprar a refinaria, ao ceder a refinaria, ele iria fazer tudo isso. Mas nunca fez nada. A mesma refinaria que eu deixei, só fizeram um novo porto, para ficarem 2. Mas nunca aumentaram em nada, nunca fizeram nada. A história da refinaria de Manaus se confunde com a história da Zona Franca. Em 1953, Arthur Amorim, vice-presidente do Grupo Sabah, foi a Los Angeles, nos Estados Unidos, para comprar os primeiros equipamentos da refinaria de Manaus. Foi lá que ele conheceu e se tornou um dos grandes amigos de Roberto Campos, cônsul-geral do Brasil em Los Angeles. Em 64, Roberto Campos foi convidado pelo presidente Castelo Branco para assumir o Ministério do Planejamento. Ao assumir o ministério, Roberto Campos não pensou 2 vezes. Mandou buscar aqui em Manaus Arthur Amorim para ser o seu chefe de gabinete. Nessa altura, o velho Isaac Sabah sonhava em fazer de Manaus uma área de livre comércio, uma zona franca. E tendo Brasília um grande aliado, o sonho de Isaac Sabah acabou se concretizando. Arthur Amorim acabou sendo escolhido para presidir a Comissão de Estudos e Implantação da Zona Franca. E, finalmente, no dia 28 de fevereiro de 67, o então presidente Humberto de Alencar Castelo Branco assinava o decreto 288 que criava a Zona Franca de Manaus. Bastaria esses exemplos de sua atividade como madeireiro, como juteiro, como industrial em madeira, como homem que teve a grande visão da construção da refinaria de Manaus. Isaac Benayan Sabah é o marco distintivo da moderna etapa da industrialização da Zona Franca de Manaus, antes da Zona Franca de Manaus. Infelizmente, ele não teve sucessor, ou a economia entrou em colapso. E na ocasião que a economia amazônica de produtos regionais entrou em colapso e foi substituída por um modelo industrial da Zona Franca de Manaus, que hoje está em exaustão, nós sentimos a grande falta da continuidade de um homem
que ainda está vivo, inteligente, brilhante, mas que já não tem mais o ardor da sua juventude. O empresário João de Mendonça Furtado goza da amizade do empresário Isaac Sabah há mais de 40 anos. E essa amizade é tão grande que, ao deixar a presidência da Federação das Indústrias, depois de 18 anos, o empresário João Furtado fez questão de indicar o filho de Isaac Sabah, Moisés Sabah, para sucedê-lo, numa eleição que acabou não vingando. Mas a amizade é muito forte entre os dois. Desde que colocou aqui na parede esta folhinha, o empresário João de Mendonça Furtado fez questão de frisar aqui, riscar de vermelho, o dia 12 de fevereiro, como um dia muito especial. É exatamente o dia do aniversário do empresário Isaac Sabah. Doutor João Furtado, como é que começou essa amizade entre o senhor e Isaac Sabah há mais de 40 anos? Porque o senhor Isaac Benayon Sabah era um dos maiores compradores de produtos regionais, como é ainda hoje. Aqui no Amazonas muito deve. E nós éramos, no Acre, um dos maiores produtores de borracha e de pele silvestre. E ele comprava borracha e comprava pele silvestre, e daí é que vem a nossa ligação e, posteriormente, a nossa amizade. Não só comercial, como também afetiva, que se prolongou e tem se prolongado até hoje, inclusive com a própria família, com os filhos, onde se destaca mais comigo o Moisés Sabah. É digna essa homenagem que você, Ronaldo, está prestando a este cidadão a quem o Amazonas muito deve, no passado e ainda no presente. Tá? Seu João, o Isaac Sabah foi um homem vitorioso em todos os seus empreendimentos, né? Tudo que ele fez foi coberto de sucesso. Ao que deveu-se esse êxito nos seus negócios, nos seus empreendimentos? A sua coragem, a determinação, enfim, ao que o senhor atribui? Eu diria que a coragem, a sua determinação e também a sua inteligência, que é uma inteligência privilegiada. E a Amazônia e o Amazonas, principalmente, tinha muito o que se fazer. E seu Isaac, como toda a Amazônia conhece, o próprio Brasil, é o homem da refinaria de petróleo e tantos outros empreendimentos. E em problemas, produtos regionais do Amazonas, ele sempre se manteve no maior nível e no maior comprador de produtos regionais, defendendo o interior, debatendo os problemas do interior. E quem privava, como eu, muitas vezes, quantas e quantas vezes no Ideal Clube nos sentávamos ali à porta, às tardezinhas e quase à noitinha, e seu Isaac não falava de outra coisa, somente de negócio. Além de só pensar em fazer negócios, Isaac Sabah sabia fazer negócios como ninguém. Quando ele foi aos Estados Unidos para providenciar o transporte da refinaria para Manaus, uma empresa norte-americana lhe cobrou $260 mil pelo transporte. Ele não aceitou, alegando que uma empresa polonesa lhe havia cobrado $60 mil por um navio cargueiro. Para ele, era muito mais conveniente comprar um navio cargueiro por $60 mil do que pagar 5 vezes mais pelo simples transporte. Foi nesses termos que ele negociou, mas acabou contratando a empresa norte-americana que cobrou apenas $60 mil. A verdade, o interessante dessa história é que o navio cargueiro nunca existiu. Tudo era mentira. Toda a imprensa brasileira e internacional sempre destacou a importância de Isaac Sabah para a economia da Amazônia. Em 1960, ele foi capa da revista Visão, que lhe deu o título ousado de Rei do Amazonas. Numa reportagem de 4 páginas, a Visão destacou o papel do plantador de indústrias em plena selva. Em 1961, a cobiçada revista Time registrava que Isaac Sabah era o 3º maior pagador de impostos do Brasil. Em 1957, a revista francesa Paris Match só conseguiu esta reportagem com Isaac Sabah depois que os jornalistas concordaram em bater a foto em frente ao Teatro Amazonas. O rei do Amazonas não concordou em bater a foto na cidade flutuante como queria a revista. Ele achava que a paisagem feia seria uma propaganda negativa do Amazonas na Europa. A revista americana Business Week, em 1969, também divulgou os empreendimentos de Isaac Sabah para o mundo. Diga, nesses 40 anos de convivência entre o senhor e o Dr. Isaac,
Qual a característica mais marcante na personalidade dele, assim, que o senhor pode identificar? Um dos fatos importantes, importantíssimos mesmo, era o seu relacionamento com seus colaboradores. Eu tive a oportunidade de conversar com o seu Isaac já cerca de 30 anos atrás, informalmente, e comentávamos exatamente a questão dos colaboradores. Ele então dizia que sempre tinha tido muita sorte com aqueles que escolhia para exercer as funções principais na sua atividade. O doutor Armando Santos, que é hoje vice-presidente da Associação Comercial do Amazonas, foi um dos funcionários mais dedicados do Grupo Sabá. Ele começou a trabalhar no grupo em 1954 e só deixou a empresa em 1971. Eu gostaria de saber do senhor qual foi o papel que o senhor exerceu no Grupo Sabá. Bem, no Grupo Sabá eu era contador, auditor, assessor e assistente em assunto de sociedade anônima e assuntos financeiros, né? Durante todo esse tempo fiquei até a refinaria de Manaus ser adquirida pela Petrobras, aí eu passei para a Petrobras. Como foi esse relacionamento durante quase 20 anos, esse relacionamento profissional? Excelente, excelente. Eu só tenho aquele caso de era feliz, não sabia, né? Era todos os nossos contatos eram excelentes. Com o seu Isaac era um homem muito bom, muito inteligente, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Apesar de não ter curso superior, não ter assim cursos, mas ele podia discutir sobre tudo. De tudo ele entendia, de tudo falava, trocava ideias. Era excelente. E como é que era o relacionamento do senhor com ele? Ele vinha na sua casa? O senhor me contou que ele vinha na sua casa lhe buscar? Ele costumava o seguinte, ele chegava depois de jantar e vinha me buscar. Eu sentava com ele na boleia do carro, só eu e ele, e aí ele começava a andar. Ia daqui até o Parque 10, aí voltava. Aí só conversava negócio. Homem querido pelo caboclo, pelos empregados e pelos políticos, Isaac Sabá ganhou diversos títulos. Cidadão benemérito de Manaus, cidadão do Amazonas, exportador do ano, comendador, ordem do mérito e centenas de condecorações. Toda esta galeria é o reconhecimento pelo seu trabalho e dedicação ao Amazonas. Efetivamente, Isaac, ele sempre entendeu a política como arte de bem governar. Entendendo a política como arte de bem governar, ele era um homem aberto aos políticos no sentido de ajudá-lo para que pudesse dar, em particular Manaus, e no sentido geral ao Amazonas, uma situação boa para o seu povo. Então nós, da UDN, com quem Isaac tinha uma ligação muito estreita, devido ao grupo da UDN em aproximação com Isaac. Nas duas eleições que eu tive a oportunidade de disputar para o governo do Estado, em 1958 e em 1962, nós tivemos no Isaac um grande colaborador. E dirá, mas por que um grande colaborador? Porque o nosso amigo, que é muito vinculado ao Isaac, que é o Calderaro, achou um dia de me procurar e disse, Paulo, por que não conversemos com o Isaac? Estás fazendo a campanha do Tostão contra o Milhão. E efetivamente era. Nós procurávamos a todos, desde o mais humilde operário ao mais destacado empresário, para que auxiliasse a nossa campanha. Porque campanha política depende de recursos, e recursos nós não conseguíamos. Então, fomos ao Isaac, eu e o Calderaro. Não sei se o Calderaro se lembra disso. E o Isaac prontamente nos atendeu. Aí vem a beleza, na memória de ver, do espírito de Isaac, como um colaborador isento de outras preocupações, a não ser a preocupação do desenvolvimento e engrandecimento do Estado do Amazonas. Até hoje, a empresa IB Sabá continua atuando no mercado de produtos regionais. Somente neste mês de janeiro passado, a IB Sabá já fez financiamentos da ordem de 150 milhões de cruzeiros. Na frente dos negócios, lá está ele,
o velho Isaac, examinando os documentos da empresa ou fazendo contatos pelo telefone. Isaac Sabah não tem a mesma disposição de antes, é claro, mas faz questão de cuidar pessoalmente de tudo o que acontece na empresa. Hoje, ele não tem mais nenhuma ambição pelo dinheiro. O que faz este homem de 85 anos continuar trabalhando é o sofrimento do homem do interior. O senhor me disse ainda há pouco que é por causa desse homem que está aí sofrendo no interior, por causa do caboclo, por causa do escravo da Amazônia, é que o senhor está trabalhando até hoje? Exclusivamente. Porque, pelo resto, eu trabalho até para perder dinheiro. Não é para ganhar. Só tem essa finalidade. O economista Raimar Aguiar, que hoje é assessor econômico do governo do estado, está reunindo toda a vida de Isaac Sabah. Ele pretende editar um livro. Eu pretendo publicar uma obra que venha resgatar o débito que o Amazonas tem com este grande homem que foi e tem sido o seu Isaac Sabah para a nossa comunidade amazonense. Qual o ponto mais importante que o senhor vai destacar? Qual a característica mais importante que o senhor pretende destacar nesse livro? Bem, a vida toda do seu Isaac Sabah é uma vida que deve ser revelada porque ele é um exemplo de uma personalidade que pouco aparece nas comunidades no mundo inteiro. É uma espécie, como podemos dizer, uma espécie rara. E o seu Isaac Sabah veio para o Amazonas, né, com uma idade ainda muito jovem e também sem grandes recursos, e tornou-se um grande homem rico, construiu praticamente um império na Amazônia, no Amazonas principalmente, e que teve reflexos inclusive no exterior. Agora, os pontos principais da vida do seu Isaac Sabah, que eu destacaria, seria a forma como ele iniciou e até o ponto em que ele chegou. Em 86, a Petrobras prestou uma homenagem a Isaac Sabah. Este busto de bronze, erguido na refinaria de Manaus, ficará como marco do pioneirismo deste homem que se fez amazonense pela sua obra. Sr. Isaac, o senhor tem sido, ao longo desses anos todos, um exemplo de vida, um homem bem-sucedido. Sim. Que exemplo o senhor passaria para os mais jovens? Esse daria o conselho do Collor. Qual é o conselho? Trabalhar para criar uma nova geração no futuro, com nova mentalidade de amor à terra. Sr. Isaac, o senhor se sente um homem realizado? Sim. Primeiro porque matéria financeira sou uma situação invejável. Segundo porque me sinto amargurado e angustiado por ter que ser usada como meio de exploração do caboclo do interior, como contribuinte substituto. Quero fazer as coisas, mas não posso. Tive a ideia da criação da Zona Franca, mas ela não foi de Manaus, ela foi da Avenida Paulista. Essa é uma frustração que o senhor tem? É? É uma frustração que o senhor tem? A minha ideia era criar na Amazônia aquilo que um representante do Brasil propôs no Peru, em Lima, que todos os governos de todos os países industrializados cedessem os melhores técnicos para estudar o desenvolvimento da Amazônia. Mas todos os países aprovaram, menos o Brasil. O senhor acha que o Brasil tem jeito? Está numa melhor orientação possível. Só nós, brasileiros, é que não reconhecemos o trabalho que está sendo realizado. Sr. Isaac,
Parabéns pelo exemplo de vida que o senhor dá a todos nós. Parabéns. Obrigado. Em outubro do ano passado, Isaac Sabah recebeu um telex de um antigo comprador de borracha dos Estados Unidos. No telex, ele dizia que tinha o prazer de comunicar em primeira mão que acabava de se aposentar como presidente da Lee Dreyfus Company, depois de 47 anos de serviços. E concluía a mensagem dizendo: eu posso entender muito bem porque você não quer se aposentar agora. Você quer, pelo que eu li na sua carta, devotar o seu tempo e a sua vida para a região amazônica. Você permanecerá entre aqueles a quem eu manterei sempre em alta estima e nunca me esquecerei. Eu desejo a você, meu prezado amigo, o melhor de saúde e felicidades para os anos vindouros. Deixe-me concluir esta mensagem dizendo que você, Isaac Sabah, é a Amazônia.
4 anos. Gostaríamos de inicialmente convidar o comendador Roberto Tados, presidente da Federação de Comércio e íntimo amigo da família, para dizer umas palavras. Vou me limitar a dizer apenas uma frase. Eu quero prestar uma homenagem a essa figura que é amiga da família desde o ano de 1921. Tanto, isso seria uma homenagem de 3 gerações da minha família. Eu gostaria de sintetizar a figura de Isaac Sabah com a seguinte frase. Depois que ele surgiu no cenário amazônico, tudo que se faça, o muito que se faça no cenário empresarial é sempre pouco diante da grandiosidade da sua obra. Muito obrigado ao senhor Isaac pelo que ele fez pelo povo do Amazonas. Dando sequência, eu convido o deputado Herbert Levi, de São Paulo, que gostaria de ser uma A minha amizade com Isaac Sabah é bem mais recente. Ele me apareceu no banco que fundei, o Banco da América, em desespero, porque não conseguia abrir o crédito para instalar a sua refinaria em Manaus. Eu tinha notícia de quem era Isaac Sabah, um homem que nasceu para trabalhar, para produzir, para ser útil à sua comunidade. Houve, talvez, um fato fortuito de que ele encontrou um banqueiro que era político, que sentia como brasileiro que as desigualdades regionais deste país deviam ser amenizadas. E quando vi este homem desesperado, porque tinha realmente um negócio extraordinário nas mãos, extraordinário para ele, extraordinário para a região que ele havia servido com tanta dedicação, eu achei que era preciso fazer tudo, e tudo fiz, e tive a felicidade e a sorte de poder tornar possível, tornar realidade este sonho de Isaac Sabah. Eu vim de São Paulo especialmente, Isaac, porque eu sou um homem que aprecia os seus semelhantes. Eu quero lhe dizer que eu tenho, não só hoje em grande amizade, como em grande consideração. Você é um homem que dá tudo de si, nasceu para trabalhar, nasceu para criar, nasceu para produzir, e foi uma dádiva para esta região. Então, como paulista e como brasileiro, eu vim juntar-me a esta grande homenagem dos seus amigos, tão merecida. Muito obrigado. Convido o prefeito Arthur Neto para a cidade de Manaus fazer uma saudação. Senhoras e senhores, eu posso dizer que reencontrei com a figura pública de Isaac Sabah. Amigo dos seus filhos e, portanto, alguém muito próximo dele na minha infância, praticamente parte da minha infância e do começo da minha adolescência vividos em sua casa até, eu não consegui atinar a que ponto era grande aquele homem que tinha a proximidade física tão nítida e tão palpável pela criança que eu era. Hoje não. Hoje, com os primeiros cabelos brancos que chegam e com a responsabilidade que me pesa as costas, sou obrigado a constatar, a admitir que constato
que Isaac Sabah foi muito mais do que um simples pioneiro na minha terra, e é muito ser um pioneiro na minha terra. Foi um verdadeiro gênio da atividade empresarial deste país. Eu olho para Manaus hoje, vejo as nossas dificuldades vocacionais todas, vejo as dificuldades que nós temos para enfrentar as desigualdades regionais a que se referia o nosso prezado deputado Herbert Led, quem tive a honra de ser colega na Câmara, no Congresso, na Comissão de Economia da Câmara dos Deputados. Mas, se hoje nós sentimos todas essas dificuldades e todas as desvantagens que se apresentam à nossa frente, naquela época nós tínhamos uma realidade de Manaus sem luz, Manaus distante, Manaus muito pouco frequentada por aviões, Manaus isolada, Manaus de vida cara e onde nada acontecia nem na economia e pouco acontecia na política até, a Manaus que não dava a menor ideia de que sua realidade poderia sofrer um grande impulso transformador, e de repente Isaac Sabah consegue implantar aqui, na Amazônia Ocidental, no coração da Amazônia, no meio da floresta amazônica, consegue implantar uma refinaria. Na época, para mim, era algo que me dizia a sensibilidade. Isaac Sabah era um homem inteligente, capaz, trabalhador, isso eu via, eu sabia a hora que ele chegava, sabia a hora que ele saía. Mas hoje eu vejo que nós não poderemos, sinceramente, escrever a história do Amazonas daqui para frente, sem fazer justiça a essa figura, que foi talvez até visionária para tantos que só acreditam no pessimismo, mas que foi profundamente vitoriosa para todos aqueles que creem na luta, e que creem na construção, e que creem na ideia de se arriscar até o que já se acumulou antes, para se chegar a resultados mais brilhantes, e sem dúvida alguma, resultados com profundos reflexos sociais. Eu tenho honra de, sendo prefeito da cidade, estar aqui homenageando este querido amigo. Mas tenho um imenso regozijo de estar aqui, mais uma vez, como amigo de sua família, como seu amigo, podendo hoje dizer que eu entendo, eu compreendo, e sei a quanto vai o seu valor. E dizia para Moisés ainda há pouco, deve ser muito feliz para o seu pai ter todo esse reconhecimento lúcido, profundamente vivo, e se Deus quiser, por muitos anos, vivo e na nossa companhia, mas ter todo esse reconhecimento, ter a sua história contada e recontada, vivo, lúcido, acompanhando, como eu sei que ele o faz, com imensa capacidade analítica o que acontece no país, acompanhando como ele faz, e eu sei que ele o faz muito bem, com imensa sensibilidade, tudo que vai e passa pela sua terra, pelo momento difícil que atravessamos, e pela mesma certeza que ele haverá de ter na sua juventude de 85 anos, que se ele foi capaz de plantar uma refinaria e plantar o progresso quando ninguém acreditava que daqui pudesse sair sequer uma fábrica, sequer uma chaminé, ele deve imaginar que está nas nossas mãos, que nós temos que seguir o seu exemplo, o exemplo dele, tirar o Amazonas da crise atual, porque ele fez no passado, nós temos que fazer no futuro. Seria essa a nossa homenagem para Isaac Sabah. Muito obrigado. Meus caros amigos, falar nesse momento, discursar, seria tirar o brilho dos oradores que lhe antecederam. Por isso, em poucas palavras, quero fazer o meu agradecimento. Durante a minha vida, eu teria que contar muita coisa. Pensei em contar 1 minuto por cada ano, mas são 85. Isso faria vocês dormir um pouco e tirar o brilho dessa festa. Então, decidi que falar apenas por cada década. Isto é, 1 minuto por cada 10 anos. Com isso, os senhores não
serão, não sei se serão, não serão estou bastante comovido com o que está acontecendo e por isso as palavras me faltam. Vou então decidir, como eu já disse, por cada década. Na primeira década, vou ter que falar em 1 minuto. E apenas contarei o seguinte: fatos relevantes. Eu, quando criança, com 5 anos de idade, tinha em casa rapaz forte, bem disposto, cuja função era me carregar para o colégio. Eu espelejava, rasgava a cartilha, ele me empurrava da porta, dentro do colégio, e eu via aquela professora de saia azul marinho e blusa branca, via a porta, queria correr, mas ele corria mais. Como eu não podia voltar, porque não sabia o caminho, ficava na aula. Foi isso que terminou a primeira década. Parece que ainda sobrou um bocadinho de 1 minuto. Isso é uma reserva no final. Na segunda década, eu pouco tenho que contar, porque foi uma década onde houve coisas terríveis, inclusive 2 guerras, mais a gripe espanhola, mas no final, na minha casa, todos saíram bem sucedidos. Na terceira década, que é de 20 a 30, eu era boêmio e achava que tudo que os governantes faziam estava errado. Precisava, no mínimo, 2 carnavais por ano. Não era muito pouco. Na quarta década, foi uma das décadas mais difíceis. Comecei a assumir a responsabilidade de ser um dirigente da empresa. Foram fatos relevantes, foi uma luta de tremenda, mas sempre vitoriosa. Na quarta década, os fatos que eu posso recordar, se é minimamente, foram as lutas que eu fiz para preparar-me como um exportador, cuja condição eu não estava preparado para enfrentar tantas filas inglesas, suíças, alemães, mas fui vencer. Me considero um vencedor. No final da quarta década, já não havia mais nenhum exportador, a não ser eu, a nossa firma. Na quinta, foi a fase que eu tive que construir, sonhar e construir a refinaria de Manaus. Foi uma década difícil, mas dava tempo ainda para tirar 2 horas por dia para construir a minha casa, onde eu até hoje resido. Na sexta, que foi 60 a 70, eu, como todo cidadão brasileiro, tinha o direito à aposentadoria com 65 anos. Pensei e achei que não devia aposentar, não devia gozar esses 5 anos que a lei nos faculta. E resolvi trabalhar. 70 a 80, continuei trabalhando. Hoje, com 85, já estou com 15 anos de gratificação. E espero receber uma nova gratificação. Esta gratificação vai ser exclusivamente para o caboclo do Amazonas. Aquele ribeirinho, bronzeado, enfrenta, que olha na floresta e diz: esse mundão é meu. Tantas terras sem jeito,
quando em outros lugares tanta gente sem terra. E esse compromisso eu assumo e parece que já esgotei o tempo. E assim sendo, só posso dizer os meus agradecimentos e a minha felicidade por ver juntos tantos amigos que não posso nem sequer mencionar. Meu abraço e o agradecimento. E especialmente, eu sempre fui levando vantagem em tudo na vida. O anfitrião e a anfitriã desta festa fizeram um esforço danado. Eu ganhei os presentes. Muito obrigado. Quando eu fizer o 85, você vai fazer a saudação.
ao agradecer a presença de todos os amigos, eu gostaria de erguer um brinde à saúde do Sr. Isaac e que Deus proteja a todos nós.